Bem, boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 26 de julho de 2024. Nesse ano, nós estudamos essa obra, O Livro dos Médiuns, publicação de Allan Kardec. E nós estamos estudando a parte primeira, capítulo 2, do maravilhoso e do sobrenatural. Estamos estudando o item 15, mas nós vamos hoje começar no 7º parágrafo. Item 15, 7º parágrafo. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos aqui para mais uma noite de estudo, para mais uma noite de aprendizado, para mais uma noite de reflexão. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça hoje, agora e sempre. Então, vamos lá começar aqui, né? Livro dos Médiuns, parte 1ª, capítulo 2, do maravilhoso e do sobrenatural, item 15, 7º parágrafo. Diz assim Allan Kardec: esclarecendo-nos com relação a essa potência, o Espiritismo nos dá a explicação de uma imensidade de coisas inexplicáveis por qualquer outro meio, e que, à falta de toda explicação, passaram por prodígios nos tempos antigos, né? Então, vários fenômenos que não eram explicados no passado passavam por maravilhosos, passavam por prodígios. Do mesmo modo que o magnetismo, ele nos revela, o espiritismo, uma lei, se não desconhecida, pelo menos mal compreendida, ou mais acertadamente de uma lei que se desconhecia, embora se lhe conhecesse os efeitos, visto que estes sempre se produziram em todos os tempos, tendo a ignorância da lei gerado superstição. Então, esses fenômenos todos sempre ocorreram. Só que, como as pessoas não conheciam a lei, aí começaram, né, a imaginar isso como uma coisa maravilhosa. Daí surgiu a superstição. A superstição vem da ignorância da lei. Quando você não sabe por que aquilo acontece, daí pode surgir a superstição. Conhecida ela, quer dizer, conhecida essa lei, desaparece o maravilhoso. E os fenômenos entram na ordem das coisas naturais. Eis porque, fazendo que uma mesa se mova ou que os mortos escrevam, os espíritas não operam maior milagre do que o que opera o médico, que restitui a vida ao moribundo, ou o físico, que faz cair o raio. Aquele que pretendesse, por meio desta ciência, realizar milagres, seria ou ignorante do assunto ou embusteiro. Item 16. Os fenômenos espíritos, assim como os fenômenos magnéticos, antes que se lhes conhecesse a causa, tiveram que passar por prodígios. Ora, como os céticos, os espíritos fortes, isto é, os que gozam do privilégio exclusivo da razão e do bom senso, não admitem que uma coisa seja possível desde que não a compreendam. De todos os fatos considerados prodigiosos, fazem objeto de suas zombarias, pois que a religião conta grande número de fatos desse gênero. Não creem na religião e daí a incredulidade absoluta, o passo é curto. Explicando a maior parte deles, o espiritismo lhes assina uma razão de ser. Então, principalmente na religião, né? Quantos fenômenos aconteceram e continuam a acontecer. Mas as pessoas não entendem aquele fenômeno e aí criam, né, aquela coisa maravilhosa. De repente, eu vi a Virgem Maria aparecer. Então, cria toda aquela coisa. Por quê? Porque não sabem explicar aquele fenômeno. Então, acham que é uma coisa miraculosa. Vem, pois, em auxílio da religião, demonstrando a possibilidade de muitos que, por perderem o caráter de miraculoso, não deixam, contudo, de ser extraordinários. Por exemplo, se você vê a materialização de um espírito, né, de escola, vamos imaginar, de repente, aqui, que a gente
de repente, você veja a materialização de um doutor Bezerra de Menezes, que é um espírito de grande elevação, né? Você sabe o que está acontecendo. É o espírito do doutor Bezerra que se materializou com a imagem que ele tinha na última reencarnação. Por quê? Porque nós temos fotos dele, né? Na última reencarnação. Temos fotos dele quando era vereador, quando ele era deputado, inclusive na Câmara, né? Na Câmara, lá no Rio de Janeiro, tem um retrato dele, doutor Bezerra. Então, ele vai se apresentar para a gente, não como aquele espírito, dizem, eu não tenho certeza, que doutor Bezerra é a reencarnação daquele espírito, que agora me fugiu o nome, daquele que subiu na árvore para ver Jesus. Qual é o nome dele mesmo? Zaqueu. Obrigado. Zaqueu. Dizem que é a reencarnação de Zaqueu. Só que ele não vai aparecer para a gente com a imagem de Zaqueu, né? Alguém aqui conheceu Zaqueu? Tem alguma pintura retrás de Zaqueu? Não. Mas tem do doutor Bezerra, que morreu no século XX. Morreu no século XX. Podemos dizer nosso contemporâneo, né? Morreu no século XX. Tem o retrato dele. Então, se ele tiver que aparecer para a gente, ele vai aparecer com a aparência do doutor Bezerra de Menezes. É lógico, quando você vê, você vai dizer o quê? Não é milagre, não é um ato miraculoso, mas que é extraordinário você ver a materialização de espírito. É, mas você sabe explicar. É um espírito que abençoa o seu perispírito até se fazer visível e até palpável por nós. Então, você vai fazer milagre, como o pessoal do passado dizia. Aí ele diz aqui, e Deus não fica sendo menor, nem menos poderoso, por não haver derrogado suas leis. Que a pessoa diz assim, então não tem milagre, então Deus não existe. Né? As pessoas, não, Deus não vai diminuir, porque isso não é um milagre. De quantas graçolas, quer dizer, piadinhas, não foi objeto o fato de São Cupertino se erguer nos ares, levitar, né? Ora, a suspensão etérea dos corpos graves é um fenômeno que a lei espírita explica. Inclusive, lá na Rússia, teve um médium, no final do século XIX, que ele fez. Ele não, era um médium, mas não era espírita, né? Então, ele fazia espetáculos. Então, ele, por exemplo, ele entrava nos palácios, né? O rei, a rainha, né? Os condes, todo mundo da corte recebia ele. Então ele fazia assim: ele levitava no salão onde estavam todos, saía pela janela, subia e entrava pela janela de cima, do salão de cima, ou então do salão de baixo. Médio de efeitos físicos. Nós tivemos a Mirabelle, que eu tenho um livro sobre a vida de Mirabelle. Um médio que teve vários problemas, mas era um médio extraordinário. Tivemos Peixotinho, que era um médio. Você vê, Mirabelle e Peixotinho. Mirabelle é um médio extraordinário, mas que teve muitas dificuldades por causa de orgulho, vaidade, essas coisas assim, né? Peixotinho, um médio extraordinário, altamente evangelizado. Tem um livro, acho que é um livro, né? O depoimento da filha do Peixotinho. Ela diz que quando ela era criança, e ela era médium também, né? Como o pai. Quando ela ficava doente, quem cuidava dela era a irmã Sheila, doutor Bezerra de Menezes. Eles se materializavam dentro da casa dela. Se materializavam. Irmã Sheila cuidava dela, deitada na cama, dando remédio. Doutor Bezerra vinha tratar dela. Ela via todos os espíritos. Eles se materializavam. Tinha reuniões na casa dela com os espíritos materializados. E ela via tudo isso. O pai dela, Peixotinho, um médium extraordinário. Entendeu? Então, é uma coisa assim, ela mesmo contava, né? Era a irmã Sheila que cuidava de mim. Era a enfermeira que cuidava de mim.
um médium extraordinário pai dela. E ela também uma grande médium. Então, tudo isso a gente pode explicar pela doutrina espírita. Aí ele diz aqui, fomos dele, eu, fomos dele pessoalmente testemunho ocular. Olha o que o Kardec diz aqui. Fomos dele pessoalmente testemunho ocular, e o senhor Rogue, amigo de Kardec, né? Assim como outras pessoas de nosso conhecimento, repetiram muitas vezes o fenômeno produzido por São Cupertino. Logo, esse fenômeno pertence à ordem das coisas naturais. Então, Kardec disse que ele viu médios levitando. Ele viu médios levitando. Quando ele diz, fomos dele pessoalmente testemunha, não é do São Cupertino, mas ele é testemunha do fenômeno. Ele viu esse fenômeno da levitação, algumas vezes lá em Paris. 17. Entre os deste gênero, devem figurar na primeira linha, esses são os mais famosos, né? As aparições, porque são as mais frequentes. A de Salete, sobre a qual divergem as opiniões no seio do próprio clero. Nada tem para nós de insólita. A aparição de Nossa Senhora, essa aparição de Salete é a aparição de Nossa Senhora na montanha de Salete, na região dos Alpes franceses. Isso aconteceu lá em 19 de setembro de 1846, quando a Virgem de Salete vai. Ela recebeu o nome por causa da região, tá? De uma montanha chamada La Salette, a montanha. Por isso ficou o nome de Nossa Senhora de La Salette. E foram duas crianças que viram. O interessante aqui é. E Kardec diz assim: certamente não podemos afirmar que o fato se deu, porque não temos disso prova material, mas consideramos-la possível, atendendo a que conhecemos milhares de outros fenômenos análogos recentemente ocorridos. Eu trouxe aqui que, olha só, a de Salete aconteceu em 1846. Em 1858, Kardec ainda estava vivo, aconteceu a aparição de Nossa Senhora de Lourdes, na França, em 11 de fevereiro de 1858, um ano depois da publicação do Livro dos Espíritos. Apareceu para uma jovem. Depois, em 1913, Kardec já tinha morrido. Teve a aparição de Nossa Senhora de Fátima, em Portugal, né? Em Portugal, quando Nossa Senhora aparece para três pastorinhos, lembra? E tem também uma aqui no Brasil, que foi muito famosa. É que hoje a gente não escuta falar muito. Foi em 8 de março de 1930, chamado Nossa Senhora das Lágrimas, em Campinas, São Paulo. Foi reconhecido pela Igreja como um milagre. Nossa Senhora das Lágrimas, em Campinas, São Paulo, que aparece Nossa Senhora chorando. Então, esses fatos, né? E sempre assim com crianças, né? La Salete, duas crianças. Nossa Senhora de Lourdes apareceu por uma jovem de 13, 14 anos. Nossa Senhora de Fátima aparece para três crianças. E essa Nossa Senhora de Campinas apareceu por uma jovem freira. Eu nem conhecia essa de Nossa Senhora das Lágrimas, mas é muito famosa dentro da igreja de Nossa Senhora das Lágrimas, em Campinas, São Paulo, e aparece para uma freira, né? E elas dizem que era Nossa Senhora. Pode ser, como pode ser também uma enviada, um espírito enviado pelo Espírito de Maria, não é? Aparecendo para aquelas pessoas. Então, nós sabemos que isso é materialização de espíritos, que pode acontecer, essa materialização pode ocorrer por bons espíritos, né? Que maravilha quando aparece para são bons espíritos. Mas também, às vezes, são espíritos que não são muito bons, que também conhecem técnica,
para fazer isso, não é? Muitas vezes, pessoas veem espíritos de todo tipo se materializar, né? Assustar as pessoas, praticando atos menos dignos. Essa questão da materialização não depende do grau evolutivo do espírito. Seria maravilhoso que só espíritos elevados se materializassem, né? Mas a gente sabe que não é assim. O espírito, desde o momento que ele conheça, domine, saiba como fazer, ele faz. E muitas vezes ele não faz para coisas boas, né? Então, ele diz aqui, damos-lhes crédito, ele está falando da La Salete, né? Não só porque verificamos a realidade e as outras aparições, como, sobretudo, porque sabemos perfeitamente de que maneira se produzem essas aparições. Quem se reportar à teoria que adiante expomos das aparições, reconhecerá que este fenômeno se mostra tão simples e plausível como um sem número de fenômenos físicos que só parecem prodigiosos por falta de uma chave que permita explicá-los. Então, eu me lembro, né, eu não tenho essa mediunidade, né, ostensiva de materialização, mas, como Kardec disse, todos nós somos espíritos, e às vezes, somos médios, desculpe, espíritos todos somos, é claro, mas todos nós somos médios, e às vezes você pode, o fenômeno pode se produzir com você, não com ostensividade, né? Muitas vezes. Mas pode acontecer de vez em quando. Pode, uma vez ou outra, você ver o espírito aparecer. Né? O que caracteriza a ostensividade é a frequência. Mas todos nós já vimos. Eu me lembro uma vez que um condomínio onde eu morava, lá de Jacarepaguá, estava em obra. E eu tive que sair do meu apartamento, porque todo o condomínio entrou em obra, né? Ninguém podia ficar. E eu fui morar na casa da minha mãe, que minha mãe tinha, na época, ela fez uma divisãozinha na casa, ficou uma kitnet, eu fui morar lá. Quando eu fui para lá, a minha mudança foi muito tumultuada. Nossa, foi terrivelmente tumultuada, né? Que eu ia ter que dividir espaço com outra pessoa e as coisas foi muito tumultuada. E o período que eu fiquei lá foi um período de quase 2 anos. Eu tive muita dificuldade, eu fiquei muito doente, eu tive doenças assim, sabe? Coisas gravíssimas. Foi um período muito difícil para mim. Eu acredito que foi até um período difícil, porque eu, entre aspas, não aceitava bem aquela coisa. Eu sabia que tinha que mudar, mas desde que começou o movimento de mudança, eu entrei em uma certa negação. Eu não aceitava aquilo, sair do meu espaço, porque eu sou muito territorial, né? Sair do meu espaço e morar, né, dividir casa com outra pessoa, sabe? Aquilo foi um tumulto na minha cabeça, um tumulto muito grande. Eu acredito que por causa desse tumulto, dessa coisa que eu não aceitei bem, eu tive muito problema. Eu tive trombose, eu tive internado em hospital, eu tive coisas assim, muito ruins mesmo. Terminado o período de obra, eu tivemos que voltar. E aí eu comecei, na minha cabeça, a pensar: meu Deus do céu, se para vir para cá foi difícil, para ir embora vai ser outra tortura, né? Porque eu nunca me dei muito bem com esse coisa de mudança. Eu tenho uma certa ojeriza isso, né? E eu já comecei a pensar. E na minha vida, ao longo de toda a minha vida, o meu pai sempre me ajudou em tudo. Quando eu tinha que fazer uma obra dentro da minha casa, quando eu tinha com os meus, resolver algumas coisas com os meus, meu pai estava sempre ali me assessorando. Só que nesse período meu pai estava desencarnado. E eu ficava assim: ah, meu Deus, se meu pai tivesse aqui, meu pai poderia me ajudar muito, porque eu vou ter que passar novamente por essa situação que para mim é conflitante, que é a situação da mudança. Eu ia mudar no sábado, no sábado. Pouca coisa eu tinha arrumado, tinha muita coisa para fazer. E era só eu, meu filho e minha filha para organizar, e estava tudo muito tumultuado. Sexta-feira eu tinha reunião mediúnica.
eu fui para a reunião mediúnica, porque eu não ia deixar de ir na reunião mediúnica para ficar arrumando mudança. Né? Nessas coisas, eu sempre fui assim. Né? Tinha reunião mediúnica, era meu aniversário, eu estava de perna quebrada, ela ia para a reunião mediúnica. E eu fui. Terminou a reunião mediúnica, eu era dirigente. Aí eu fiz a prece e eu pedi ao médium para ver se o mentor quisesse fazer alguma mensagem. Né? Quando eu terminei de fazer a prece, eu olhei, eu fiz a prece de cabeça baixa. Quando eu elevei a cabeça, quem eu vi em pé na porta da sala? Meu pai, sereno, mais jovem. Não era o meu pai quando ele desencarnou. Era meu pai que devia ter uns 40 anos. Meu pai desencarnou com 60. Devia ter uns 40 anos. Vestido com aquela roupa mesmo que ele gostava usar, aquela calça de tergal, né, cinza, que era muito comum, aquele blusão, olhando para mim, sem falar nada. Mas quando eu olhei para ele, eu captei a mensagem. Ele olhou para mim, sem falar nada, e simplesmente eu senti ele dizer para mim: fica tranquila, vai dar tudo certo. Sabe? Mas eu senti aquilo dentro de mim tão forte que eu me acalmei e ele simplesmente subiu. Do outro dia, eu acordei, meu sobrinho que estava lá embaixo subiu. Ah, tia, vai ajudar você com a mudança. Minha mãe começou, daqui a pouco veio outro. Em coisa de meia hora arrumamos tudo. Chegou o caminhão da mudança, botamos as coisas no caminhão. Assim, rapidinho, apareceu um colega no centro do senhor, que era do lado da casa da minha mãe. Rose, tem alguma coisa aí para levar? Eu estou com o carro aqui. Eu botei as coisas no carro dele. Fomos nós, chegamos lá, colocamos tudo no meu apartamento e eu não quebrei um copo. Foi assim, sabe? Como, sabe aquela coisa? Como se estivesse flutuando. Foi uma mudança, sabe? Aquela coisa tranquila. Não teve aquela agitação da vida, sabe? A volta para casa foi uma coisa maravilhosa. Que até hoje eu disse, meu Deus do céu, que coisa! Mas meu pai, foi, acho que a única vez que eu vi o espírito materializado. Ele apareceu ali. E não falou nada para mim, só olhou, eu olhei para ele, mas eu não conseguia ver os detalhes do rosto dele. Eu vi pela forma fisionômica que era o meu pai. E estava percebendo que o rosto dele estava jovem, mas eu não vi os detalhes assim, com muita clareza do olho, do nariz, entendeu? A figura era o meu pai, a roupa eu percebi, e pelo rosto eu percebi que é meu pai mais jovem. Mas foi essa mensagem que ele trouxe para mim. Calma, vai dar tudo certo. Eu captei essa mensagem. E, naquele momento, eu me tranquilizei, fui para casa e foi tudo maravilhoso. Entendeu? Então, como ele diz aqui, né? São coisas que acontecem. E a E gente. estava só você? Estava só você na sala? Na mesa estava eu, que era o dirigente, Paulinho Brandão, que era o doutrinador, Verminha Eckert, que era outra doutrinadora, Eloá, que era médio psicofônica, Tânia, que estava no outro estudo que não está, que era médio psicofônica, e tinha uma outra médio psicofônica, que eu não me lembro se era Fernanda. Né? E foi Não justamente. era Marisa Leal, não? Marisa Leal também era minha psicofônica, Marisa Leal. Era Marisa Leal, Tânia, Eloá, e era Marisa Leal e Tânia, Eloá e uma outra que eu não me lembro. Acho que era Fernanda. Marisa Leal foi minha psicofônica. Ela, Eloá e Tânia, e acho que era Fernanda. E os doutrinadores eram Verinha Eca e Paulo Brandão. Sabe aquela coisa? Tranquila. Então, eu sei por que aconteceu. Porque eu estava preocupada com a forma como a coisa ia acontecer. Entendeu? Por causa da outra. Então, a espiritualidade
trouxe essa coisa, trouxe o meu pai, que era alguém que eu confiava e que sempre me ajudou. A figura dele falou para mim, calma, vai dar tudo certo. E eu me tranquilizei e a coisa foi maravilhosa. Então, isso aqui Ô, Rose, foi. esse caso que você traz, né, demonstra que, diante, às vezes, das circunstâncias adversas, se de repente você atua, coloca-se num estado de tensão, dificulta, né? Então você vê como, de repente, a mensagem do teu pai te tranquilizou e que permitiu você tudo fluir. Ao passo que, se de repente isso não tivesse acontecido, estaria tensa, preocupada, que não ia dar certo, que tinha muita coisa para fazer. Então você vê o estado emocional nosso, a diferença que faz, né? E o interessante é que, quando eu entro na mesa mediúnica, como também quando eu entrava do meu trabalho, tudo de fora acabava. Eu sempre fui assim. Eu posso estar com problemas extraordinários. No momento que eu sento aqui para dar aula, esse externo desaparece. Eu consigo bloquear tudo isso. Entendeu? Eu sempre foi assim no meu trabalho, na casa medíocre. No momento que eu começava a trabalhar na escola, ou entrar na casa espírita, todos os meus problemas, simplesmente eu deixo do lado de fora. Quando eu saio, pego eles de volta. Então, e eles também sabiam o quê? Se de repente vem um mentor e diz para mim, não me acalmasse tanto como a figura do meu pai, que sempre foi ajudar, me ajudou. Entendeu? Eles trouxeram alguém que eles sabiam que ia me trazer essa segurança que meu pai sempre me trouxe. A segurança. É ele, sempre na vida dele, ele sempre esteve ali do lado, trazendo essa segurança para ela. É ele que vai vir e vai passar essa segurança para ela. E foi o que fez. É aquela pergunta, né? Eles ajudam em tudo, Em não é tudo. aquela... Em tudo. Agora, é aquela coisa. Você tem que fazer a sua parte. Porque quer ver uma coisa que só eu vi, Ana? Você quer ver uma outra coisa que também isso, eu não estou aqui querendo louvar, não, mas você tem que reconhecer essas coisas de você. Isso é uma coisa que muita gente já me criticou sobre isso. Mas eu sou uma pessoa que, quando eu abraço uma tarefa, eu tenho um grau de responsabilidade que é coisa minha. Quando o Bira veio fazer a palestra, você lembra? Ele veio fazer a palestra, ele falou algo parecido, ele me conhece. Toda vez que eu abracei uma tarefa, seja ela profissionalmente ou na casa espírita, eu sempre tive um lema: eu tenho que fazer o melhor. O meu melhor pode ser o 60% para outro, entendeu? Mas em tudo, eu busco 100%. Eu sei que eu não vou conseguir o 100%. Eu sei que eu não vou conseguir o 100%. Mas eu não trabalho para 70%. Porque eu aprendi que, se você trabalhar para 70%, você só vai obter 50%. Se você trabalhar para 80, você só vai conseguir 60. Se você trabalhar, eu faço para 90, você só vai conseguir 80. E você tem que trabalhar no máximo. No máximo, nós não vamos dar, você consegue 85. Então, em tudo que eu faço, eu procuro dar o melhor. Eu não gosto de qualquer coisinha. Eu tenho horror a qualquer coisinha, principalmente se eu trabalho para Jesus. Eu penso assim, eu trabalho para Jesus. Então eu sou o tipo daquela que eu estou aqui, Jesus está do meu lado, me olhando, o que tu vai fazer isso? É assim? Daí eu digo, não, senhor, eu vou pegar a borracha, vou apagar, vou escrever melhor. Entendeu? Eu tenho isso comigo. Muitas pessoas se incomodam. Rose, você cobra muito do outro
e de você. Mas eu gosto, eu me espelho muito em Paulo de Tarso, entendeu? Paulo de Tarso era assim, não quer vir comigo? Eu vou sozinho. Então, eu tenho essa coisa comigo, sempre tive essa coisa comigo. É para fazer, eu não sei. Mas eu vou fazer buscando a excelência, o melhor. Eu gosto das coisas certas, organizadas, bonitas, entendeu? Eu sento para trabalhar, para pesquisar, eu quero trazer o melhor, eu vou lá nos meus PDFs, hoje mesmo fiz um aqui à tarde, aquele de psicologia do Adenal, eu ia ler do livro. Depois eu fiquei pensando, peraí, tem muita gente que não tem um livro. E lê, pode se perder. Aí eu aqui em 15 minutos, eu disse, não. Estava tudo certo, já estava o livro separado aqui há 3, 4 dias para ler. Eu digo, não, vou fazer o PDF, porque o PDF todo mundo acompanha a leitura. Então eu preparo as minhas aulas com 3, 4 dias de antecedência. Eu vou dar palestra. Quinta-feira tem a palestra do Evangelho. Eu sou palestrante substituta. Segunda-feira, a minha palestra substituta está pronta. A de quinta. Eu tenho essa coisa comigo, entendeu? Eu gosto de tudo muito bem organizado, principalmente quando eu estou fazendo as coisas para oferecer para o outro. Eu tenho isso comigo. A pessoa diz, está se elogiando. Eu digo, não é. É uma coisa que eu aprendi, que se eu tenho que dar algo para o outro, eu tenho que dar o melhor de mim para o outro. E eu não aceito dar para o outro o que eu não gostaria de receber. Entendeu? O que eu gostaria de receber? Uma coisa bem feita. Então, é isso, esse é o meu lema, que eu vou dar para o outro. Então, isso traz consequências, não só externa, como interna também da família. Entendeu? Porque isso me cobra muitas horas de estudo, sentada aqui no computador, eu tenho problema de coluna, né? Quando eu levanto, não levanto de manhã, eu levanto meia torta, aí aos pouquinhos eu vou levantando, às vezes reclamo da coluna, mas quantas vezes você fica sentada aí? Não sei o que. Mas na minha cabeça, eu tenho na minha cabeça o seguinte: dessa vez vai. Dessa vez vai melhor. Entendeu? Então, eu tenho essa coisa comigo. E são coisas que eu aprendi com a espiritualidade. E, em contrapartida, aí eu lembro muito daquela mensagem do Emmanuel, do intercâmbio. Eu recebo muito. Eu, ao longo da minha vida, recebi muito da espiritualidade, principalmente depois que eu comecei a trabalhar na doutrina, com essa dedicação que eu dou. Eu recebo muito, recebi, continuo a receber, e sei que vou recebo agora e continuar a receber. Em contrapartida, eu tenho que devolver. Entendeu? Foi o que o Emmanuel falou para a gente. Lembra? No texto Intercâmbio, o que ele diz para a gente aqui, no Mediunidade, ele diz aqui, ó, não nos esqueçamos, porém, de que o movimento é de intercâmbio. Se o homem recebe o concurso dos espíritos benfeitores, é natural que os espíritos benfeitores algo esperem igualmente do mundo. Nada existe sem permuta ou sem resultado. E nós, que tanto temos recebido de Jesus, que oferecemos em troca? Entendeu? Então, eu sei que eu tenho recebido muito de Jesus. Então, dentro das minhas limitações de espírito imperfeito, eu procuro doar o que eu posso de melhor, que para outro não é o melhor, que o outro está um pouco acima de mim. Mas dentro das minhas limitações é assim que eu penso, entendeu? Então, esse mundo espiritual está aí agindo sobre nós. Agindo sobre nós. E a gente vai aprendendo, né? E com tudo isso que a gente estuda. Então, como Kardec diz aqui, né? Nós damos crédito a esses fenômenos
Não só porque lhe verificamos a realidade, como, sobretudo, porque sabemos perfeitamente de que maneira se produzem. Então, quantos fenômenos já vi acontecer na minha vida? Não foi fogo aparecendo, não porta batendo, não. Coisas que aconteceram na minha vida que, tipo assim, a coisa estava praticamente perdida e, de repente, pá, se resolveu de um momento para outro. E eu penso, só pode ser a ajuda dos benfeitores. Agora, por quê? Porque o Kardec falou, eles me ajudaram muito. E eles disseram, se eu não te ajudar, é porque eu não te amo. Então, eu sei que tem muitos amigos espirituais, mas eu não posso ficar só esperando, venha a nós ao vosso reino. Eu tenho que fazer a minha parte, né? Para ser merecedora daquilo que eu tenho recebido, que é muito. Então, ele diz aqui, ó, quem se reportar a teoria que adiante expomos das aparições, reconhecerá que este fenômeno se mostra tão simples e plausível como sem número de fenômenos físicos que só aparecem prodigiosos por falta de uma chave que permita explicá-los. Quanto à personagem que se apresentou na Salette, lá da França, na montanha de La Salette, né? Outra questão, sua identidade não nos foi absolutamente demonstrada. Apenas reconhecemos que pode ter havido uma aparição. Quanto ao mais, escapa a nossa competência. A esse respeito, cada um está no direito de manter suas convicções, nada tendo o espiritismo que ver com isso. Dizemos tão somente que os fatos que o Espiritismo produz nos revelam leis novas e nos dão uma explicação de um mundo de coisas que pareciam sobrenaturais. Então, por exemplo, os fatos que eu narrei para vocês da minha vida, eu posso dizer, não foram fatos extraordinários, são fatos que a gente pode explicar. No caso do meu pai e outras coisas, eu posso explicar. Então, não é nada de milagroso, né? Desde que alguns dos que passavam por miraculosos encontram assim explicação lógica. Motivo é este bastante para que ninguém se apresse a negar o que não compreende. Algumas pessoas contestam os fenômenos espíritas, precisamente porque tais fenômenos lhe parecem estar fora da lei comum. E porque não logram achar-lhes qualquer explicação. Dá-lhes uma base racional e a dúvida desaparecerá. A explicação neste século, em que ninguém se contenta com palavras, constitui, pois, poderoso motivo de convicção. Né? Então, a pessoa explica para você, né, ou você explica para aquela criatura o que está acontecendo ali, e fica resolvido, a pessoa entende aquilo que está acontecendo e não tem mistério nenhum. Né? Se você usar uma base racional, você vai encontrar ali toda a explicação. Agora, não vem com besteirinhas, né? Com porcariazinha, porque, como ele diz aqui, né? Como ele diz aqui, dá-lhes uma base racional e a dúvida desaparecerá. A explicação neste século, em que ninguém se contenta com palavras, constitui, pois, poderoso motivo de convicção. Daí o vermos todos os dias pessoas que nem o fato testemunharam, que não observaram uma mesa girar, agitar-se ou nem escrever. Se tornaram tão convencidas quanto nós, unicamente porque leram e compreenderam. Se houvéssemos de somente acreditar no que vemos com os nossos olhos, a bem pouco se reduziriam as nossas convicções. Lembra de Jesus com Tomé? Tomé, felizes os que creram sem ver. Né? Felizes os que creram sem ver. Inclusive, né, aqui no livro da equipe do projeto Manuel Filomeno de Miranda, sobre o estudo do livro dos médios, esse livro aqui, eu não sei se vocês conhecem, esse livro aqui, ó.
equipe de Manuel Filomeno de Miranda, estudando o livro dos médios. Nesse livro, ele, ele fala uma coisa muito interessante sobre pessoas que não acreditam em nada, né? Não acreditam, criticam, né? Dizem isso não pode acontecer, isso pode acontecer. Ele diz o seguinte, que ele diz assim, ó, percebemos claramente que a técnica de abordagem aqui apresentada, principalmente para essas pessoas que se dizem incrédulas, é a de remeter o ônus da prova a quem desqualifica o argumento. A quem acusa, em suma, a quem afirma, não existiriam os fenômenos. Eles é que vão ter que provar que o fenômeno não existe. Entendeu? Então você remete, você apresenta o fenômeno e explica de forma racional. Cara, não acredito, isso não pode acontecer. Então ele diz aqui, remete o ônus da prova para ele, que desqualificou o argumento. Então, quem tem que dar prova de que o fenômeno não pode acontecer é esse que não acredita. Porque se você mostrou os fatos, então você tem que remeter o ônus da prova a quem desqualificou o argumento, a quem acusa, a quem afirma não existir o fenômeno. Ah, os fenômenos existem? Não. Então, prova que não existe. Prova que esse fenômeno é falso. Agora, é falso, então não. Eu provei por argumentos racionais que ele existe. Você não acreditou. Agora você vai provar por que ele é falso. Você vai me dizer por que ele é falso. Né? Então, gente, vamos deixar o capítulo 3, que ele vai tratar do método, para a próxima aula, que vai ser dia 2, do método capítulo 3, 2/8/24. Eu acho esses capítulos iniciais aqui muito interessantes, porque antes de você entrar nos fenômenos propriamente ditos, como Kardec vai dizer, você vai pegando toda essa filosofia da mediunidade, né? Kardec vai mostrando, a gente vai lendo aqui, vai vendo como Kardec era racional, as coisas que ele apresentava, entendeu? Você vai tirando aquelas ideias místicas, né, sobre a doutrina. É um papo, uma conversa que você vai tendo sobre as questões de forma muito. Quando você lê o texto, você vai parecendo que o texto, logicamente, uma palavra aqui, outra palavra lá, uma construção de uma frase, mas você tirando isso, você percebe que é um texto atual, é um texto de momento, entendeu? Não parece um texto do século XIX, é um texto atual, tirando, como eu disse, algumas palavras, algumas formas como a frase é colocada gramaticalmente, mas o conteúdo é atual. Kardec vem trazendo para a gente questões que estão hoje aí, né? As suas questões hoje, né? Nós temos já um avanço maior nessa situação através dos meios de comunicação que facilitaram, que vem facilitando a aceitação do espiritismo, que é a novela, que é o filme, né? Então você vê as pessoas discutindo sobre isso, sobre reencarnação, né? Como ela pode acontecer. Por exemplo, acho que foi o Beto aqui, meu marido, que ele colocou aí no nosso grupo, né, do Evangelho, o vídeo do garotinho, que eu até tinha comentado para vocês, né? Um menino de 2 anos que fala inglês, russo e coreano, e que a mãe disse que ele aprendeu na internet, com 2 anos. Como é que esse garoto de 2 anos fala inglês, russo e coreano, gente? Pelo amor de Deus. Explica isso. Se uma pessoa diz não existe reencarnação, então explica isso. Também tem de uma garotinha, mostrou uma garotinha que deve ter uns 3 anos tocando violino. Explica esse garotinho aqui falando inglês, russo e coreano. Uma criança pobre de periferia. A mãe diz, ele aprendeu por celular. Ele tem 2 anos. Explica.
Eu quero ver os contraditores dizerem: não existe reencarnação. Então, explica esse fenômeno. Porque Deus quis. Ah, não. Ah, não, porque Deus quis. Então, por que Deus não acaba logo com a fome no mundo? Se Deus quis que uma criança de 2 anos falasse 3 línguas, por que Deus não quer, então, algo muito maior que seja a paz do mundo? Acaba com as guerras. Aí Deus faz assim, ó. Acabou a guerra. Deus faz assim, ó. Acabou a fome. Deus faz assim, ó. Acabou as doenças. Deus faz assim, ó. Acabou o efeito estufa. Não é mais importante do que fazer um garotinho falar coreano, inglês e russo? Não é? Mas é ótimo. Deus quis que o garoto falasse assim. Deus não acaba com aquela guerra lá em Gaza. Ó, foi a terra que Jesus, seu filho enviado, pisou. Uma guerra horrível lá. Deus não quer acabar com aquela guerra. Ah, porque Deus quer isso, mas não quer aquilo. Fica muito vago, né? Fica muito vago. Então, existe uma coisa chamada justiça, reencarnação. Isso foi criado por vocês ao longo de várias reencarnações. São vocês que têm que resolver. Eu enviei Jesus para mostrar o caminho. Entendeu? Então, Deus não vai dar para alguém coisas simplesmente para tornar a pessoa extraordinária e deixar os outros sem nada. Uma coisa. Agora, reencarnação explica tudo isso aí. Ah, explica tudo. Tudo. Aí você entende. Ah, entendi. Agora estou entendendo certas coisas. A cada um segundo as suas obras. Deus deu tudo igual para todo mundo. Foi você que embaralhou, que jogou o quebra-cabeça para cima. E agora está catando as pecinhas e tentando montar o quebra-cabeça de novo. Dá trabalho, dependendo do tamanho do quebra-cabeça e do tamanho das pecinhas. Meu Deus do céu, não. Primeiro você tem que botar os cantinhos do quebra-cabeça, os cantinhos. Até achar as pecinhas dos cantinhos, a parte dos cantinhos montados, você começa, né, a colocar as pecinhas no lugar. Vai levar tempo, mas um dia você vai montar as pecinhas todas e fica tudo maravilhoso. Mas o trabalho é de quem? É seu, é nosso. Alguém gostaria de falar alguma coisa aí? Não, é a questão da reencarnação hoje em dia, né? Você vê aquele Paulo César Frutuoso, parece até esse capítulo aqui, ele falando sobre a questão do magnetismo, a questão das aparições. Parece ele falando, gente. Ele fala exatamente isso aqui tudo. E tudo, E hoje está mais fácil, hoje está mais fácil. tudo fica racional, né? Tudo, Você tudo, fica, ah, não, isso aqui eu entendi. Está tudo lógico, comprovado. está lógico. Se você não acredita na reencarnação, você vai ficar chutando tabuleiro. Problema, problema, problema. Não tem outra explicação. Não tem. Não tem outra explicação, a não ser do milagre do sobrenatural. A Deus está derrogando as leis dele. Se Deus é perfeito, por que ele tem que fazer uma lei toda semana? Toda semana faz uma lei. Não, não tem. As leis estão aí. Nós que não as conhecemos. Mas a partir do momento que a gente vai evoluindo e a gente vai tomando conhecimento das leis, agora eu já sei por que isso. Agora eu sei por que quando eu boto água no fogo, se eu esquecer a panela no fogo, dali a 1 hora eu vou lá, a panela está sequinha. O que foi feito daquela água? Já imaginou? Lá no passado, o homem pré-histórico olhava, cadê a água? Sumiu. A água da panela sumiu. E daí, o que eu faço? Por que a água sumiu? Virou fumacinha? Não, continua sendo. Ela evaporou. Mas daqui a pouco ela vai descer. Ela vai cair. Né? Então, são leis que as pessoas não conheciam.
Hoje a gente só conhece essas leis, né? Então, assim caminha, assim é. E é o conhecimento que a gente vai adquirindo que vai nos dando esse conhecimento, né? E vai tirando o tal do miraculoso. O miraculoso vai acabando, porque você vai conhecendo como as coisas acontecem. E você vai percebendo que tudo é explicado. O extraordinário de hoje, o miraculoso de hoje, é algo que você não sabe como se processa, mas amanhã você vai descobrir. Você vai ver como é que a coisa funciona, né? Então, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo, né? Esse estudo do Livro dos Médiuns é muito bom, bastante reflexivo, e nos dando a oportunidade de conhecer, né, o pensamento de Kardec. Imagina aquela época ele falando sobre essas coisas, e, meu Deus do céu, né? Graças a Deus não tinha uma fogueira. Então, um grande trabalho, extraordinário trabalho do codificador. E a gente tem que respeitar, estudando esse conhecimento, né? Estudando essas obras, para a gente saber valorizar o trabalho extraordinário desse homem. E dos seus companheiros também. Então, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus a oportunidade que o Pai nos concede de estarmos aqui reunidos, aprendendo um pouco mais, para que a gente possa realmente servir melhor ao Mestre, lembrando que nós precisamos fazer a nossa parte nesse processo. Recebemos muito do alto, mas temos que retribuir aquilo que a gente recebe, né? Como disse Emmanuel, tudo vibra na onda do intercâmbio. É o intercâmbio que vige tudo isso, né? Então, não é só receber, 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 não. Temos que saber doar. Então, obrigado, Senhor, por essas bênçãos, por esses momentos. Daqui a pouco a gente vai fazer a nossa reunião de radiação. O Senhor nos ilumine e nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. Então, deixa eu encerrar aqui.